Pronto, agora foi. Tá. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Então, Boa hoje tarde. a gente vai fazer o Fuja, né? A revisão antes da P3 de Sistemas Digitais 1. Então, a ideia que eu e o André tivemos para ajudar vocês nessa prova dessa semana seria pegar a P3 que nós tivemos ano passado e resolver ela com vocês. Então, eu vou mostrar o enunciado aí e logo em seguida eu e o André vamos resolvendo as questões junto com vocês. Se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade aí para mandar no chat ou para levantar a mão. E o objetivo é que vocês saiam daqui hoje bem confortáveis com o estilo de exercício que eles provavelmente vão passar. Provavelmente vai ser algo bem parecido. Eles vão dar algum algoritmo e vocês vão ter que implementar esse algoritmo usando um fluxo de dados de unidade de controle, né? Aí vai entrar todo aquele conhecimento em máquinas de estado e tal. A gente vai chegar nisso. Mas antes de tudo eu vou ler aqui esse enunciado, explicar mais ou menos o panorama aqui dessa prova. E aí eu acho que logo em seguida, André, a gente pode já partir para as múltiplas escolhas. Então, Boa. então vamos lá. Então, há vários métodos para calcular a raiz quadrada de um número inteiro. Recentemente foi notícia na mídia brasileira que uma aluna de 11 anos chamada Júlia descobriu ou desenvolveu uma fórmula para calcular a raiz quadrada. A aluna de fato obteve a fórmula, pois, no seu nível de aprendizado, ainda não tinha sido exposta aos produtos notáveis, em especial a regra de Pitágoras, que pode ser interpretada como a expansão do produto n mais 1 ao quadrado igual a n quadrado mais 2n mais 1. A fórmula, como observada por Julia e generalizada, segue o algoritmo em Python ao lado. Então, tem esse algoritmo aqui que eles passam, está escrito em Python, mas, enfim, tá escrito o algoritmo aqui e aqui ele explica que esse método ele funciona para encontrar a raiz quadrada de um quadrado perfeito, tal, tal e tal e tal, ok. E aí na prova eles colocaram um Verilog para a gente interpretar. Basicamente era um fluxo de dados que implementava o algoritmo, certo? Já já a gente vai entrar mais em detalhes com relação a fluxo de dados, unidade de controle, isso aqui é uma coisa que muita gente tem dúvida. Mas em resumo eles deram um algoritmo pra gente e deram um fluxo de dados em Verilog, então vocês têm que ir para a prova confortáveis em ler Verilog. Vocês não vão precisar escrever Verilog no papel, como vocês vão ver já já, mas vocês têm que ser capazes de entender o que está escrito aqui. Então, é, ele também explica aqui que os módulos não mostrados são um registrador de tamanho parametrizável, cujas entradas em ordem são, e ele explica aqui, né, que esses registradores aqui é clock, reset assíncrono, load ativo, alto e entrada e saída paralelas. Tem o somador subtrator. Eu vou entrar mais em detalhes a respeito desses módulos já já, tá? Mas até agora tudo certo, tudo ok. A gente tem um algoritmo e tem um fluxo de dados em Verilog. Então, antes da gente tem duas questões aqui que elas são dissertativas. Antes da gente entrar nas dissertativas, acho que seria bacana a gente ir logo para as múltiplas escolhas que já adianta muita coisa, né? São mais rápidas essas questões aí. Aí, André, você quer responder as múltipla escolha aqui? Eu posso falar assim aqui. Tá. A primeira aí, que ele pergunta se o somador subtrator da descrição em Verilog da primeira página é. E aí eu acho que é bem tranquilo, né? Que é um circuito combinatório. Você provavelmente ficaria entre combinatório e sequencial. E porque ele não depende, sei lá, de nenhum estado, só depende das entradas, né? E aí já dá a saída. Você já marca que é um circuito combinatório. Alguma dúvida? Circuito sequencial seria que tem memória, né? Que ele guarda alguma coisa e a saída depende de, sei lá, do estado anterior. Então é um circuito combinatório. E aí a próxima pergunta ele fala dos multiplexadores, quantos multiplexadores existem na descrição em Verilog. Se puder voltar lá, Pedro. Então, ó, você vê que
que nós vamos ter 4 multiplexadores, né? Que são os lugares onde tem a sign, que é onde tem esse ponto de interrogação aí, porque o que significa isso? Ele está falando, quando essa condição primeira aí for cumprida, que for head cell negado, você escolhe esse primeiro negócio aí. Se não acontecer isso, você pega o SSR, é como se fosse um if e um else. Isso daí é um multiplexador, né? Quando você for passar para hardware. Então, se você for ver, a gente vai ter 4 multiplexadores aí para escolher a IN-PIN, SSA e SSB, que eu vou entrar em detalhes sobre o que são daqui a pouco, quando eu for fazer o fluxo de dados com vocês. Aí realmente vão ser 4 multiplexadores. 4 multiplexadores. E aí ele fala, marque todos e somente todos os sinais de saída de controle do fluxo de dados da descrição fornecida. Aí, bom, ele coloca todos os, todas as coisas que ele te passou e você precisa saber o que é uma saída de controle. Se você for ver lá no código, eu acho que você tem 2 saídas, né, do seu fluxo de dados, provavelmente você olharia elas, né, para o seu output, que são o neg, né, que lá no final ele fala o que é, que a gente vai também falar mais para frente, e o R, que é o seu payout, que seria meio que a resposta. Só que por que é só o R e não é o R? Porque o R ele não te ajuda a controlar nada, né? Ele é a própria resposta. Enquanto o neg, você vai utilizar ele para, na sua unidade de controle para fazer a lógica de estados, enfim. Então a única coisa que é uma saída de controle mesmo é o neg. E o resto não teria como ser saída de controle, porque nem saída né? Sim, são inputs do seu fluxo de dados. Então não faz muito sentido. Se você fosse ficar em dúvida, seriam esses 2. E aí ele fala para mostrar o passo a passo da execução do algoritmo em Python, da primeira página, para Julia 9. Então, seu I vai ser 9 e você vai resolver. Eu posso até fazer essa parte aqui. Então, o que ele queria naquela questão é muito simples. É basicamente você falar passo a passo o que o seu algoritmo vai fazer se você botar um 9 aqui nessa função. Então, mesmo que você não saiba Python, é bem direto ao ponto. Você vai escrever no papel, então, que de início você vai ter o seu P igual a 1 e o seu ACC igual a 2, né? E o seu I vai começar como 9. Começar não, ele vai ser 9 durante a execução inteira da função. E aí você vai executar, literalmente, as linhas do código passo a passo. Então, deixa eu puxar aqui um papel para fazer isso. Se quiser eu posso resolver aqui. Tu tem a mesa digitalizadora, né? Eu vou só tirar um print aqui, peraí. E eu vou fazer a tela. Tá. Compartilhar. Tela cheia. Vocês estão vendo minha tela aí, rapaziada? Tô vendo aqui. Beleza. After. Então tá. Você tem esse código aqui em Python e seu I é igual a 9, né? Então vamos resolver isso daqui, é bem tranquilo. Então seu I vai ser 9 e você vai começar. E a sua condição aqui dentro do while é o ACC ser menor do que o I. Beleza. Aí você vai, seu P é igual a 1 de início e seu ACC é igual a 2. Então beleza. Aí você entrou no while, né? Então seu ACC vai passar a ser o quê? Vai ser o ACC, que ele é 2, mais o P shiftado para a esquerda, que é 1. Então, se for em binário, ele é só 1. Então, você shifta para a esquerda, vai ficar 1, 0, que é 2. Então, vai ficar 2, mais 1. Então, isso daqui vai ser igual a 5. Seu ACC passa a ser 5. E seu P vai ficar 2, né? Porque ele era 1 e beleza. Aí você vai ver se você continua o while ou não. Como 5 é menor que 9, né? Que é seu I, que é a condição aqui, você vai continuar. Então, seu ACC vai ficar 5, mais o P shiftado para a esquerda, agora seu P é 2, shiftado para a esquerda, vai ficar 4, né? Mais 4, mais 1. Então isso daqui vai dar 10, e o seu P vai ficar 3. E aí você vê se você continua ou não. Como seu ACC agora 10, ele é maior do que o I, né? Então você determina seu código, você vai retornar o P é 3, raiz de 9 é 3, né? Então deu certo. Então é isso que você teria que fazer lá na hora. Show.
Daí Beleza. agora vamos partir para as discursivas. Tu começa aí, né, André? Você quer falar já no começo daquela parte lá que você deixou mais explicativa sobre fluxo de dados e unidade de controle ou depois? Pode ser, pode ser, pode ser. Tá bom. Tá, pessoal, antes da gente começar a parte discursiva, vamos ler as questões discursivas, né, dessa prova. A expectativa, gente, é que a prova de vocês seja parecido com isso, certo? Eu não acho que mude muito disso, não. Então, a primeira questão, ela pede que você faça um diagrama esquemático do fluxo de dados, exatamente como mostrado na listagem Verilog da primeira página. Então, basicamente eles te dão esse arquivo de texto, né? E eles pedem para você fazer uma representação gráfica dele. E o que está sendo testado aqui é se você realmente entende o que o código Verilog diz, certo? E aí você vai projetar aqui o seu fluxo de dados, né? Que é o que está descrito no Verilog, beleza. E aí depois vem talvez a pergunta mais difícil da prova, que era para você fazer uma máquina de estados para controlar esse fluxo de dados aqui. No caso da minha prova, ele pediu para fazer uma máquina de milha, mas tinham provas também que podia pedir para você fazer uma máquina de Moore. Ia depender da sua sorte. Podia ser a CSM também, que eu acho que era a mais fácil de todas. É, verdade, verdade. Tinha SM também. Então, já já a gente chega nesse ponto, mas o que eu queria falar antes da gente começar a resolver essas discursivas é o seguinte, é que muita gente, eu percebi, tem uma dificuldade em entender o que é unidade, tipo assim, como que você divide a unidade de controle e o fluxo de dados para implementar alguma coisa, tipo, o que é a unidade de controle e o que é o fluxo de dados, certo? Então, isso aqui foi um esquemazinho que eu fiz que é só para ilustrar o conceito, mas basicamente você vai ter para implementar algum algoritmo, é muito útil você conseguir separar a parte que tem o maquinário para executar as instruções e a parte que gera as instruções, certo? E quando eu falo instruções, são realmente aqueles sinais, aqueles bits que controlam certas partes do seu maquinário. Isso ficou bem abstrato, mas vai ficar mais claro quando a gente for implementar. Mas, tipo assim, você divide seu sistema em duas partes. Uma parte lida exclusivamente em processar os dados, que é o fluxo de dados, e a outra lida exclusivamente em controlar esse maquinário. Eles se comunicam entre si, então aqui, por exemplo, a gente tem as saídas de controle, né, saindo do fluxo de dados, que no nosso caso vai ser só uma, né, a saída de controle, como a gente já falou anteriormente, vai ser aquele DAG. E a unidade de controle vai colocar um monte de sinais aqui no fluxo de dados para controlar o reset, para controlar o carregamento dos registradores, para controlar os multiplexadores. Enfim, nada impede da nossa unidade de controle e fluxo de dados terem entradas externas também. Por exemplo, o clock ele vai vir de fora, vai ser alheio a essas duas divisões que foram feitas, certo? E aí, se você ainda não consegue pensar muito bem no qual que é a responsabilidade de cada um, eu peguei essa foto aqui, que é basicamente a sua unidade de controle, ela controla o seu fluxo de dados como uma marionete, e a maneira que ela vai controlar o seu fluxo de dados é através daquelas entradas de controle que estão definidas no nosso módulo Verilog, certo? E aí, dependendo do retorno do nosso fluxo de dados para a nossa unidade de controle, ela vai conseguir conduzir o nosso fluxo de dados para realizar o algoritmo, certo? Então é bem bestinha essa imagem aqui, é mais para você talvez conseguir enxergar de maneira mais fácil o que cada um faz. Então, André, Boa. se tu quiser resolver aí a primeira parte. Beleza, eu vou resolver aqui a primeira questão com vocês. Compartilhar a tela. Estão vendo minha tela? Tudo certo. Então, beleza. Ó. O que ele vai falar na primeira questão? Apresente o diagrama esquemático do fluxo de dados, exatamente como mostrado na listagem Verilog da primeira página. Apresente um símbolo para o fluxo de dados, como diagrama dentro ou separadamente.
Aí eu só copiei e colei aqui, né, para ficar mais fácil para a gente ver. E o que você vai fazer nessa questão? É mais um trabalho de tradução mesmo. Você nem precisa entender muito bem o que está acontecendo nesse código de cara, né? Obviamente que na segunda questão você vai ter que estar entendendo, mas você só tem que traduzir isso daqui para algo físico, assim. Você tem que colocar os blocos que vão funcionar aqui. Então, beleza. Ó. Como que eu recomendo vocês começarem aqui? Você vê que tem muita coisa, um monte de entrada, beleza. Primeira coisa que você faz é, tipo, olhar para esses blocos aqui, entendeu? Que são, tipo, você pensa nele em quadrados, são umas abstrações. E você tem, no nosso caso, um registrador e um soma-sub, né? Que soma e subtrai. Então, como que eu começaria? Eu colocaria os meus registradores, entendeu? Que tem essas entradas, beleza. Eu acho que quando eu começar a desenhar aqui, vai ficar mais claro para vocês. Então, como que eu começaria? Eu botaria um quadrado aqui, né, simbolizando o meu arreg. Então, a gente tem um registrador que ele vai fazer o papel do A, né, no nosso circuito, que seria esse ACC em Python, né. Então, o A seria o ACC. Então, beleza. O que um registrador tem? Ele tem um clock. Então, você pode só botar esse triângulozinho aqui, você não precisa ficar ligando todos os fios do clock, porque senão vai ficar uma bagunça. Você tem o seu reset. O reset, ele é padrão aqui, você pode colocar ele aqui em cima. E você tem o load também, que não vai mudar, ele não depende de nada, é só o load do A. E beleza, aí você tem um AIN. E o AIN, ó, como você pode ver, ele não é uma entrada do seu... não é um input, né? Então ele tá sendo construído aqui dentro. Então ele declara esse AIN e ele dá um assign no AIN. Então ele depende desse regcell, né? Então, como ele depende do regcell, a gente vai ter que colocar um multiplexador para decidir, dependendo do regcell, qual que vai ser a nossa entrada. Então ele está negando o regcell aqui, já vamos ligar ele aqui, ó. Você faz desse jeito mesmo, você não precisa ter um fio só para o regcell, você pode escrever regcell várias vezes, para não ficar um desenho extremamente poluído. Então, beleza. Se o nosso regcell for 0, essa condição aqui vai ser 1, então ele vai pegar o primeiro, né? E se você for analisar bem aqui, ele está falando o quê? Que tem W-2 bits de 0 e o resto é 2, né? Que é 1, 0. Então, é simplesmente 2 que está entrando aqui. Então, se o regcell for 0, vai entrar aqui, vai entrar na casa do 0 e vai ser 2. Então, beleza. E se não for 0, vai ser o SSR. E aí você está se perguntando, o que é isso? Eu ainda não sei. Aí você vai ter que buscar no seu código, né? Você vai ter que buscar onde que tem esse SSR, e se você for ver, ele está aqui, né? Ele é a saída do seu soma sub, então ele depende de outra parte aqui do seu circuito, então a gente vai deixar meio que aberto aqui, porque só faz sentido ligar depois que a gente já tiver construído, né, o nosso soma sub. Então, beleza. Então, essa foi a primeira parte aqui, a gente fez nosso primeiro registrador. Então, vai ser bem parecido para o próximo, né? Eu vou fazer o do P aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar, pode parar aí na hora. E aí, se você for ver o preg, ele tem clock, reset, pload, pin e pout. E aqui você tem o seu out, né? O out, que está saindo aqui. Deixa eu já botar aqui o pout. Então, beleza, já vamos ligar o que a gente sabe que não muda com nada, não depende de nenhum multiplexador, que é o reset e o pload. E agora vamos ver o que é o nosso PIN. O PIN também é a mesma história. Ele vai depender de um multiplexador do nosso regcell. E se o regcell for 0, nossa entrada vai ser 1, se não vai ser SSR. E aí você pergunta, por que é 2 e aqui é 1? Ó, quando você vê isso daqui, provavelmente seu regcell vai ser 0 quando você for inicializar, né, o seu algoritmo, porque são as condições iniciais, P igual a 1 e o A igual a 2. Então é por isso que tem que ter essa possibilidade para o seu A e para o seu P. Então você vai colocar outro multiplexador aqui. Lembra que a gente tem que ter 4, como a gente já respondeu nas alternativas, né? E aqui vai ter o regcell. E do mesmo jeito, o que pode entrar no outro vem do SS_R, que é a saída do nosso soma sub, então a gente ainda não pode ligar. Eu vou deixar aqui em aberto. E agora a gente tem que fazer o I, que ele é um pouco diferente, ele é mais simples. Vamos pôr aqui o I reg. Já vou botar o clock aqui, a saída, né? E out. E temos o reset, padrão.
o nosso e-load. E-load. E você vê que o que essa unidade de controle vai controlar é justamente os loads, né, e os seletores. Basicamente o i, né, que é o que você quer tirar a raiz quadrada. Só que aqui no nosso caso do nosso i, ele só assume um valor, né, que já é dado no próprio input, que é esse i com w bits, né. Então você não precisa ter um multiplexador para ele, sua entrada é simplesmente i. Se você quiser mostrar quantos bits tem, mas eu não acho que isso seja obrigatório. Então, beleza, a gente já colocou nossos registradores. Agora vamos construir nossa ULA, né? Vamos ver como que a gente vai fazer ela. Você primeiro vai desenhar ela aqui, que se eu não me engano, o símbolo é algo assim. Se você tiver em dúvida no símbolo, talvez ele tire um pouco de nota, mas você só pode colocar um quadrado, que eu acho que é a opção menos pior. Então vamos colocar assim, que você tem a sua entrada A e B, como você pode ver aqui no código, né, que é o SSA e o SSB, que vão ser o que vai somar e subtrair de fato. Isso daqui, ó, essa primeira entrada é para você ver se você quer somar ou subtrair. O outro é uma saída que avisa quando é zero. Isso daqui é um carry, que eu sinceramente não sei porque existe. Eu acho que está errado, acho que não faz sentido algum. Suas duas entradas, sua saída, que é o SSR. Então, ó, se você quiser, ó, você já sabe que sua saída vai ser SSR. Você já pode muito bem vir aqui, ó, e puxar para suas entradas do seu registrador, que a gente tinha falado, que são do SSR, né? Então aqui a gente já ligou, só que a gente precisa construir a lógica aqui para as entradas. Então o que é nosso SSA? Ele vai depender desse SSL. Então, bom, a gente precisa de um multiplexador. Se o SSL for zero, a entrada vai ser o A.out. Se ele for 1, também vai ser o A.out. E se for outra coisa, vai ser 0. Eu acho que isso daqui devia ser 1, mas a gente discute isso mais para frente. Então vamos fazer um multiplexador aqui. Eu vou fazer ele meio de lado para ficar mais fácil. E aqui vai ser a entrada 0, 1, 2, 3 e 3, né? Então, beleza, vamos voltar aqui e ver. Se o SSL for 0 ou 1, a nossa entrada é A.out. Então, já vamos ligar aqui. Vai ficar um negócio bem feio. E se não, vamos seguir o código em Verilog. Eu acho que isso devia ser 1, porque vai fazer a função de fazer P igual a P mais 1, ó, como vocês podem ver. Mas vamos colocar 0 aqui para não complicar. Tem alguns erros, eu acho, nesse enunciado, mas vocês têm que ter boa vontade aqui também. Então a gente vai ligar aqui. Então esse aqui é nosso SSA. SSA. Então agora vamos ver o que é nosso SSB. Bom, já vamos colocar o outro multiplexador aqui. Não, peraí, eu coloquei ao contrário. Tá bem feio aqui esse desenho, mas o que importa é tá funcionando, né? Então, beleza. Se o nosso SSL for 0, o que é isso daqui? Vai ser o P-out de W-1 até 0. Então, ele vai jogar ele para a esquerda e colocar um 0. Isso daqui era para ser 1. Então, faria essa parte aqui, ó. Isso daqui tá errado, era para ser 1. Então, você vai shiftar para a esquerda e somar 1, que é o que tá falando aqui, ó. Ele tá concatenando o payout com dígito 1. Esse 0 aqui tá errado. Então, você vai shiftar para a esquerda e somar 1. Aí, como você pode fazer isso? Você não sabe, né? Você pode simplesmente colocar uma caixa preta aqui e falar que é tipo P, shift para esquerda, mais 1, sei lá, e você explica aqui do lado, você pode escrever um texto para ficar bem claro. Então você vai ligar seu P-out aqui, que vai ser o in, né? E vai ter uma saída, que aqui é out. Então você abstraiu essa parte, você colocou uma caixa que faz isso, e esse é o objetivo. E se o SSL for 0, você liga aqui. 0, 1, 2, 3. Se o SSL for 1, o que vai entrar no MUX para ser o B é o seu I. E se não, ele é o P-out. Então você puxa do P-out sem ter passado pela caixa e liga aqui nos dois. Esse desenho está lamentável, mas está funcionando. E a gente tem que ligar os seletores, né? Aqui, então você pode botar
os dois SS cell, e aqui também SS cell. E agora a gente construiu tudo praticamente aqui, já está funcionando, a gente só precisa pegar as nossas saídas, né? O neg, ele é o SSR, o bit mais significativo, então a gente só puxa daqui, sei lá, e fala que é o neg, que é o W-1, então tá claro aqui, beleza? E o nosso payout, e o nosso R é o payout. Então a gente pode puxar, sei lá, o payout daqui e falar que esse é o R, que é nosso outro output. Então ficaria assim nosso fluxo de dados. Perdão pelo desenho, mas ficou claro aí? Todo mundo entendeu? Ficou claro, Pedro? Beleza? Então é isso daqui. Se você quiser fazer o próximo aí. Eu vou disponibilizar esse documento aqui depois para vocês, se vocês quiserem, para ficar mais fácil, né? Mas é isso aí. Não, de boa, vou ficar aqui. Então, pessoal, agora a gente vai resolver a próxima etapa. Então, deixa eu puxar aqui. Tá, eu queria só ler para vocês a próxima etapa. Então, depois que você faz o desenho, André, eu não peguei se tu desenhou a interface do módulo. Pô, eu esqueci mesmo Não, disso, eu vou até deixar desenhado aqui, mas. tranquilo. Eu Você só explico aqui. precisa fazer isso aí que o Pedro tá mostrando agora, que é ligar as entradas e as saídas, que é tipo uma abstração disso tudo. Então é isso aí. Exato. Então você, depois de desenhar todo o circuito, você só desenha uma caixinha em volta e fala, tá, para quem está de fora e vai usar o circuito, essa é a interface que você espera. Então, o I entrando, o R saindo, o neg saindo e as entradas à esquerda. Eu lembro que ano passado eles pegaram um pouco no pé com relação a essa convenção, tem uma convenção de que as entradas você coloca à esquerda do módulo, as saídas de controle à direita e as saídas de dados mesmo, você coloca na parte de baixo. Mas se ele não comentou nada específico com vocês, eu acho que não tem problema, não vai ter problema nenhum com relação a isso. Então, tá, a próxima etapa da prova era fazer um diagrama de transição de estados para uma possível máquina de estados que controlasse o fluxo de dados da listagem em Verilog na primeira página, certo? Na minha prova ele pediu uma máquina de Mealy, sendo que eu acho que ficou bem confusa essa máquina, apesar de eu ter conseguido quase toda a questão. Mas eu queria mostrar para vocês em formato de máquina de Moore. Eu acho que os aprendizados vão ser melhores, mais claros do que se eu fizer no formato de Mealy que eu fiz aqui. E depois ele pede para você apresentar a síntese da máquina com os cálculos intermediários. Isso, se der tempo, a gente chega nesse ponto. Mas basicamente quando ele pede uma síntese da máquina, ele quer as tabelas e as transições, as funções de transição de estado e coisas do tipo, certo? Se der tempo, a gente chega nesse ponto aqui. Eu quero então falar agora, mostrar para vocês como que você faz para ir de um fluxo de dados e um algoritmo para uma unidade de controle, certo? Porque não é fácil, não é óbvio, é até um pouco difícil de ensinar, então é muito importante que o mais importante de tudo é vocês terem a prática, então eu recomendo fortemente que vocês tentem resolver esse exercício depois no tempo livre de vocês. Mas, enfim, uma coisa que agora é muito importante a gente entender o que o fluxo de dados faz realmente, né? Até então a gente só precisava transformar o Verilog em um diagrama, né? E agora a gente precisa realmente entender as funções de cada sinal presentes para poder fazer a unidade de controle, certo? Então, olhando para esse Verilog aqui e depois de escrever o diagrama, algumas coisas a gente pode notar, né? Então,
esse aload, eload, payload. Ah, calma, uma coisa importante de tudo. Como que você sabe quais são os sinais de controle, né? Eu acho que o mais importante é você olhar para a interface do seu sistema, perdão, do seu módulo, e todas as entradas elas vão ser importantes de uma forma ou outra. Algumas vai ser muito óbvio, você vê que é algo que sua unidade de controle deve mandar para o seu fluxo de dados, outras nem tanto. Então, uma que fica meio ambígua aqui, por exemplo, é esse reset. É, talvez o reset possa vir da nossa unidade de controle, mas ela também poderia vir como uma entrada externa ao sistema como um todo, né? Podia ser algo que o usuário manda, um sinal que o usuário manda. Mas de resto, esses loads aqui, aload, eload, payload, todos eles claramente vão ser importantes na nossa unidade de controle. Eles vão ser os responsáveis, né? Olhando aqui para as linhas que instanciam esses registradores, vão ser os sinais responsáveis por carregar os registradores com o que estiver na entrada deles. Então, todos esses três aqui, obviamente, vão estar na nossa unidade de controle. É importante esse sinal para o decorrer do algoritmo. Depois a gente tem essa chave seletora aqui, regcell, que também é muito importante para a nossa unidade de controle, porque ela modera qual que vai ser a entrada nos nossos registradores, certo? Então, eu ainda não estou dizendo exatamente como que a gente vai fazer o algoritmo, eu só estou reconhecendo que algumas entradas são importantes para a gente realizar nosso algoritmo, certo? Então, às vezes, por exemplo, a gente vai querer que no nosso A entre a colocar um valor fixo de 2, né? Que é o que esse primeiro caso aqui faz, ou a gente vai querer colocar nele esse SSR. E o que é esse SSR mesmo? Ele vai ser o nosso... vai ser a saída da nossa ULA, do nosso somador subtrator aqui. Então, esse regcell vai ser importante também. Além dele, vai ter o sub, que vai ser o controle que diz para o nosso somador subtrator se ele vai estar executando a função de soma ou a função de subtração. E também vai ter esse SSCell aqui, que é importantíssimo, porque ele também desempenha um papel fundamental em mudar as entradas do somador subtrator. Então, todos esses são importantes. O I eu não acho que seja importante para a nossa unidade de controle, porque ele é dado, né? Ele é a entrada da nossa função para quem a gente vai calcular a raiz. Então, meu ponto é, os loads eles servem para carregar os registradores. A gente pode encarar os registradores como sendo as variáveis do nosso código Python, certo? O nosso regcell ele vai controlar o multiplexador que vai decidir o valor que está sendo colocado nas nossas variáveis. O sub é o que controla se a ULA vai estar subtraindo ou somando. O SSCell controla as entradas A e B da ULA. Eu estou chamando de ULA, mas é um somador subtrator, caso vocês não conheçam o termo ULA. E esse valor sendo colocado no registrador I. Todos esses, exceto o I, vão ser importantes para a nossa unidade de controle, certo? De resto, esses wires que são declarados aqui dentro, esse tipo de coisa, a gente não se importa porque eles são internos ao circuito. Como é interno, a gente não tem nenhum controle sobre isso. A gente tem que se preocupar com a interface mesmo, que é o que a gente vê de fora, o que a gente pode controlar de entrada e ver de saída, certo? E como dito anteriormente, esse output neg vai ser importante, vocês vão ver. Então, eu queria falar, antes da gente fazer o diagrama de transição de estados, como que a gente pode pensar em executar o algoritmo que foi dado pra gente, usando o que a gente tem no fluxo de dados. Então, vamos, instrução por instrução do nosso código Python, tentar executar o que aquela linha diz, certo? Então, a primeira linha da nossa função, ela carrega a variável P com o valor 1. Como que a gente pode fazer isso no nosso fluxo de dados? Bem simples. A gente liga o load do P e a gente coloca o nosso regcell para ser 0. Tá, por que isso funciona? Vamos olhar aqui para o Verilog rapidinho. Aqui ele está fazendo um multiplexador, né? E a chave que está moderando esse multiplexador é esse regcell, sendo que é ele negado. O que isso quer dizer? Quando você tem essa interrogação no Verilog, o caso à esquerda aqui,
O primeiro caso, ele é o caso quando a expressão é 1, é verdadeira. Para o not regcel ser verdadeiro, o regcel tem que ser 0. Concordam? Então, quando o regcel é 0, a nossa entrada no A ele é 2 e a nossa entrada no P é 1. A gente está inicializando o P para ser 1, então a gente quer que o regcel seja 0 para que a entrada dele seja 1. Mas de nada adianta a nossa entrada ser 1 se a gente não estiver mandando o registrador P carregar essa entrada. Então é por isso que a gente põe o payload para ir para um valor alto, lógico. Então, entenderam isso, eu espero. Então, regcel vai para 0, payload vai para 1. Isso significa que o nosso P vai carregar, o nosso registrador do P vai ter o valor 1. Para o ACC é o mesmo raciocínio. Regcel é igual a 0, a load vai para 1. Então, a gente executou essas primeiras duas instruções, certo? Vale notar que a gente pode fazer as duas ao mesmo tempo. Então, a gente põe o regcel para 0, payload para 1, a load para 1, e a gente vai conseguir carregar os dois registradores no mesmo ciclo de clock, tá? Show. Próxima linha, ela é um pouco mais envolvida, né? Esse while aí, o conceito de um loop. Mas basicamente o que a gente quer saber é, a gente quer executar o bloco de código que está aqui dentro, né? Enquanto essa condição for verdadeira. Mas essa condição ser verdadeira, ela vai equivaler a acc-i ser menor que 0, certo? Então, se o acc-i for menor que 0, a gente vai continuar a executar esse código. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode botar esses dois valores na nossa ULA, certo? E checar essa saída neg dela. Se o neg for 1, a gente continua. Se o neg for 0, a gente para, né? Porque se o neg for 0, quer dizer que o ACC é maior do que o I. Eu acabei de perceber que está trocado na minha explicação. Deixa eu corrigir isso rapidinho para não confundir ninguém. Então, a gente quer que enquanto o neg seja 1 nessa operação, a gente continue fazendo. Até aqui tudo bem, gente? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que alguém não está entendendo? Tô de boas. Tá, continuando então. Então a gente tem que efetuar de alguma forma essa conta aqui, certo? Como que a gente faria essa conta? ACC-I. Vamos olhar para o nosso Verilog. O que controla o A e o B na nossa ULA é esse SSCell, certo? Percebam convenientemente que tem uma opção do SSCell que coloca o ACC, que é o A, como a entrada A, e o I como a entrada B. Ou seja, a gente tem que botar o SSCell como 01, que é 1, né, em binário, para que a gente coloque esses dois operandos aqui. Então, esse SSCell vai ter que ir para 01. Legal. Além disso, a gente quer que o nosso sub vá para 1, porque a gente quer efetuar uma subtração entre A e B. Certo? Então, SSCell vai para 01 e sub vai para 1. E é importante que nossos loads estejam desligados para que a gente não coloque o resultado dessa subtração em nenhum registrador. O resultado não importa. O que importa é se a saída é negativa ou não. E já tem um assign que cuida disso pra gente aqui. Esse neg igual a SSR escolhe o bit mais significativo. Para quem não estiver entendendo essa linha aqui, basicamente é que o bit mais significativo, quando você está lidando com um complemento de 2, ele te diz se o seu número é negativo ou não, certo? Então, a gente não tem que fazer mais nada para efetuar esse ACC-I aí, certo? Vamos deixar isso de lado um pouco, que depois eu explico como que isso encaixa na nossa unidade de controle. Mas até agora tudo bem, né? A gente está aprendendo como fazer todas as operações que o algoritmo precisa. Depois disso tem essa linha aqui, ó. ACC igual a ACC mais P shiftado 1 para a esquerda mais 1. Como que a gente faz isso? Se você for olhar para o Verilog novamente, primeira coisa de tudo, a gente quer efetuar uma soma, certo? Então o nosso sub vai para 0. Isso já está meio intuitivo, já, eu nem estou olhando para o Verilog. E
a gente quer que o nosso ACC, ou seja, o registrador que está segurando a variável A, a gente quer que entre nela o resultado do nosso somador, correto? Porque a gente está efetuando uma soma e quer guardar aqui. Então deve ter uma opção aqui que faça isso pra gente, né? E se você for ver, realmente tem. Então, o AIN, ele é definido pelo regcell. Se o regcell for 1, a gente vai selecionar o somador. Lembra? Que aqui tem um NOT, né? Então, se aqui for 1, o NOT 1 vai ser 0. Se for 0, ele vai selecionar a entrada da direita aqui, que é o SSR, que é a saída do nosso somador subtrator, tá? É o resultado. Então, nosso SSCell vai para 0, sub vai para 0, load A vai para 1 e o regcell vai para 1, porque o regcell vai para 1 para que a gente escolha o SSR para entrar no A, certo? E o SSL fica 0 para que a gente coloque o A junto com o nosso Pout shiftado 1 para a esquerda, tá bom? Certo? Tem um errinho aqui no código, claro. Era para esse 1B0 ser 1B1, porque ele pede pra gente somar 1 a esse shiftado para a esquerda, mas novamente, tipo, dá pra interpretar isso aqui, eu acho. Tipo, deu pra notar na prova isso, sabe? Então, dá uma indicação lá, o professor vai entender, continua agindo e supondo, tipo, eu acho que o principal pra você tirar de um exercício como esse é você entender que vai estar tudo organizado de uma forma pra que não seja a coisa mais estranha do mundo você elaborar essa unidade de controle, entendeu? Então, pode assumir que aqui tá errado, e vamos seguir em frente. Então, quando eu digo o que está errado exatamente, é esse mais um aqui, né? O mais um está correto, mas a implementação do Verilog não está correta, aqui está um 0. Então vamos supor que está um mais um aqui, está um 1 aqui e vamos seguir a vida, certo? Por fim, a gente vai incrementar P com 1 para fazer isso, mesma coisa de sempre. A esse ponto vocês já devem ter pegado a ideia, né? Que seria... você tem que mudar algum seletor, você vai ter que dar load no P. O sub vai ter que ser 0, porque a gente está incrementando o P com alguma coisa, está rolando uma soma aqui. E a gente vai ter que mudar esse regcell para selecionar apropriadamente a entrada do nosso P. Então, regcell vai para 1, porque quando o regcell é 1, a entrada de P vira a saída do somador, que é o que a gente quer. O SSCell vai para 1, 1, porque quando o SSCell é 1, 1, ele cai nesse último caso aqui, certo? Que seria A, tá botando 0, mas deveria ser 1. Outro errinho. E B tá entrando P. E aí o resultado dessa soma entraria no P, que seria P igual a P mais 1. Tá? E por fim, depois de fazer esse código, a gente volta para essa checagem que eu falei, ACC menor que I, que é fazer a subtração entre eles, né? E ver e checar se é menor que 0 ainda. Então, gente, vocês entenderam esse raciocínio aqui no meio? Como que você pega um algoritmo que está escrito em Python ou em alguma linguagem de programação assim e transforma isso em uma série de sinais que você liga e desliga para fazer com que o seu fluxo de dados faça essa computação. Ficou claro. Show de bola. Então, vamos partir para a última etapa, né, ou a penúltima, que seria fazer o diagrama de transição de estados, certo? Então, agora a gente entendeu como que executa como que executa o algoritmo. A gente vai fazer um circuito para controlar o fluxo de dados para a gente. Então, para quem ainda tem dificuldade com o que é um fluxo de dados ou o que é uma unidade de controle, pensa assim, pô, a gente executou tudo isso daqui, todas essas instruções na mão. E se a gente fizesse um circuito lógico que executasse essas instruções para a gente na ordem correta, tomando conta de tudo? Então, isso é o que a unidade de controle vai fazer. Ela vai arquitetar esse algoritmo aqui para que ele seja rodado no fluxo de dados corretamente. Então, a maneira mais comum de você fazer uma unidade de controle é com a máquina de estados, né? E o enunciado deixa isso muito claro. E eu optei por a gente fazer numa máquina de Moore porque é muito mais intuitivo e muito mais
muito menos bagunçado nesse algoritmo em específico. Como vocês viram, eu acabei pegando a máquina de Mealy na minha prova e eu acabei fazendo. Você não precisa, não vão ter grandes mudanças assim, só que é um algoritmo que é mais naturalmente escrito na máquina de Moore e eu acho que fica melhor para todo mundo entender se eu fizer na máquina de Moore. Enfim. Então, aqui na nossa explicação eu fui botando estrelinhas, certo? Basicamente essas estrelinhas que eu fiz são para, digamos, são padrões que eu notei de fases da execução do nosso algoritmo. Então a primeira estrelinha dá para você dizer que ela é a fase de pré-configuração dos valores iniciais, né? Então a gente quer que o P seja 1 e que o ACC seja 2. Então aqui na nossa máquina de estados, cada bolinha dessas aqui representa um estado, e na máquina de Moore, cada estado vai ter um conjunto de saídas que não muda enquanto você estiver naquele estado. Então essas saídas elas são constantes enquanto você estiver nesse estado aqui da estrelinha, né? Então, para cada estado, a gente vai ter que definir o valor de todas essas variáveis aqui, né? No caso, a entrada I do fluxo de dados não é responsabilidade da unidade de controle, certo? Só as entradas de controle, que eu expliquei mais cedo por que são essas. Então, tá. Então, no primeiro estado aqui é o estado de pré-configuração, eu pensei assim. Então, eu basicamente só uni essas duas linhas aqui em uma só. Então, o payload e o aload, os dois são 1. E o regcell é 0, certo? O reload ele é 0 porque a gente espera que quando a gente chegue nessa etapa aqui, o i já seja definido, certo? Então a gente não carrega o i. E o regcell ele é 0, como explicado anteriormente. E aí vai ter esse sscell aqui que é importante, porque ele... vamos ver aqui. O sscell é quem define a entrada da nossa ULA. Na realidade, isso nem importa tanto aqui, porque a saída da nossa ULA não é o que está... Tipo, a gente não está usando nosso somador subtrator para nada aqui, até então. Então, na realidade, isso aqui poderia ser tipo um not care. Não seria... não é importante que está nesses sinais aqui. E aí você pode escolher o que quiser aqui nesse X para fazer a sua máquina de estados, certo? Isso vai ficar mais claro na hora da síntese que eu vou explicar, tá? Enfim, aí se o reset for 1, eu estou dizendo que minha unidade de controle tem uma entrada de reset também. Se o reset for 1, enquanto o reset for 1, a gente vai ficar nessa etapa aqui, certo? Legal. Se o reset for 0, a gente vai para a próxima etapa, que seria o quê? Seria checar se o nosso ACC é menor que I, para que a gente saiba se a gente vai executar os próximos passos ou não. Aqui está trocado, eu percebi agorinha. Então, deixa eu só ajeitar isso para não confundir ninguém. Tá. Então, nessa etapa aqui, a gente não quer carregar nenhum dos registradores, né, como a gente fez anteriormente. A gente só quer checar se o nosso neg tá 0 ou 1, né? Então a gente configura tudo certinho que eu expliquei anteriormente. Liga os sinais apropriados, SSCell igual a 0, 1 e o sub igual a 1, para checar se a gente vai executar as próximas etapas ou não. Se o nosso neg for 0, a gente vai voltar para o nosso estado inicial. Caso contrário, a gente vai para executar as duas linhas, né, que vem depois, que seria incrementar a ACC por aquela continha lá e incrementar o P. Então, de início, né, a gente espera que o neg seja 1, a gente executa pelo menos uma vez nosso loop. E aqui na parte 3 é onde eu faço a conta do ACC, certo? Então, faço a conta do ACC aqui, que eu expliquei anteriormente. Feita a conta do ACC, a gente vai para o próximo estado, que é o que incrementa o P. Então, novamente,
Tudo que a gente fez aqui que incrementa o P fica aqui. E aí a gente volta para checar de novo e fica nessa até que a gente veja que o ACC ele é maior ou igual ao I, que é quando o neg dá zero. Quando o neg dá zero, a gente vai transicionar para o estado inicial. E então nossa resposta ela vai estar disponível enquanto o nosso neg for zero aqui e a gente estiver nesse estado. Assim que a gente voltar para cá, a gente vai ter um ciclo de clock para pegar a resposta, né? Que é o tempo do nosso registrador carregar com os valores novos aqui, o P. Então, a explicação que eu preparei para vocês aqui é essa, do tipo, como que você pega um fluxo de dados e faz uma unidade de controle que executa o algoritmo que aquele fluxo de dados está buscando resolver. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Ficou top. Tá. A gente tem mais uns minutinhos aqui. Eu queria explicar uma parte que eu não ia explicar aqui ao vivo. Que seria a parte de síntese, né? Que é uma parte que dá um trabalhinho. É meio óbvio, tipo, não tem muito o que explicar, você só tem que fazer. Mas é basicamente, tipo, como que você vai de um diagramazinho bonitinho pra realmente um monte de funções combinatórias que te dizem, tá, dado o meu estado atual, como que eu decido a transição do estado, sabe? Posso fazer até alguns exemplos aqui. Então, eu posso fazer isso, ou eu posso simplesmente perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida específica de algum conteúdo, alguma coisa. A gente ainda tem aqui uns Ô Pedro, 8 minutos. Oi, André. se você mostrar a sua resolução da prova lá, já fica claro isso aí de como fazer a síntese. É uma boa. Que aí não dá tanto trabalho e todo mundo entende já. Tá. Tô compartilhando aqui minha prova com vocês. Eu vou enviar minha prova lá no grupo para vocês darem uma olhada. Certo? Mas basicamente, tipo, eu fiz a máquina de milha aqui, né? Como eu disse, ela ficou bem bagunçada, bem confusa. Porque não era um problema muito adequado para uma máquina de milha. Mas enfim. Para vocês verem, tipo, eu nem botei um estado de done, ou um estado a mais, que eu acho que seria adequado. Porque eu ia ter um estado a mais e ia dar muito trabalho na hora de fazer a síntese, né? Mas o que é a síntese em si? Então, vou mostrar aqui para vocês. Para cada sinal, tipo, para cada sinal de saída da sua unidade de controle, que seria os sinais de controle do fluxo de dados, então o load, o SSCell, o regcell e tal, tu tem que ter uma função combinatória que, dado o teu estado, você tenha a... Dado o seu estado, você tem uma saída correspondente para aquele sinal. Então, se vocês forem ver aqui, aqui tem um monte de mapa de Carnot, né? E aí eu até deixei contornado em azul para ficar mais fácil para o corretor ver. Mas basicamente, e essa tabela de saídas aqui vocês podem ignorar também. Isso aqui foi só para deixar mais fácil de ver no desenho para cada estado, né, para cada transição, quais que seriam as saídas que estariam ligadas. Mas é o que eu expliquei aqui no desenho, no diagrama, de quais saídas a gente liga ou desliga em um dado estado. Então um exemplo aqui seria isso daqui. Então, nossa, tá meio ruim de ver, cara. Tá, não dá pra ver muito bem, mas dá pra entender que, bom, eu tenho 4 estados, né? O que me dá 2 bits de estado. É por isso que eu não queria ter mais um estado de done, por exemplo, porque eu teria que ter 3 bits e eu ia ser um Carnot muito chato de fazer. E como vocês podem ver, eu não perdi nota nenhuma por isso. Tipo, eu perdi um décimo da questão,
que valeu muito a pena, porque se não fosse isso ia ser impossível resolver. É, mas enfim, então eu coloco aqui os estados, né? Então aqui eu tenho o E0 e o E1. E do outro lado eu coloquei ah, o SSCell, certo? Então eu fiz, tá, para cada estado, qual que é o valor de SSCell que eu quero que tenha. E aí eu fiz aqui, né? Na realidade não dependia só do SSCell. Então eu tinha essa tabela aqui, ela tem as saídas do SSCell, dependendo do E0 e do E1, e também dessa entrada aqui, que é o start e alguma outra variável aqui que eu não estou conseguindo ler bem. Mas enfim, eu fiz o mapa de Carnot e achei que o SSCell ele é igual ao sub. Então quando o sub é 1, o SSCell também vai ser 1. Enfim, os dois são iguais, certo? Posso falar uma coisa aqui rapidinho? Claro, claro. Como ele fez aí o Mealy, sua saída aí, o mapa de Carnot dele, é sensível tanto ao estado quanto a essas outras duas variáveis, né? Mas no caso do Moore, esse mapa de Carnot ficaria só em função do estado. Então todas as suas saídas sairiam em função do estado que você tá. Então ficaria bem mais simples. Ficaria bem mais simples mesmo. E como vocês podem ver aqui que foi azar, né? Tipo, eu peguei milho e foi muito mais trabalho. Então, vocês teriam a mesma coisa que tá rolando aqui, sendo que seria um mapa de Carnot de duas variáveis, seria o E0 e o E1. E você ia fazer um mapa de Carnot desse para cada saída da sua unidade de controle. Então ia ter um pro SSCell, ia ter um pro sub, ia ter um pro regcell, ia ter um pro alload, um pro reload, etc, etc. Sendo que ia ser de duas variáveis, que ia ser muito fácil, certo? É, enfim, Acho que tá claro já. deu para entender, pessoal? Pois tá. Eu vou enviar minha prova lá no grupo de vocês para que vocês possam ter de referência aí e talvez praticar, tentar resolver vocês mesmos. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à minha resolução ou com relação a essa prova em si, manda lá no grupo que a gente responde lá no grupo. Vocês também se ajudam, que ajuda outras pessoas a estudar, né? E eu acho que é isso. Alguma dúvida? Senão a gente já encerra aqui.